Boa tarde a todos. Nós iremos agora ver o último assunto de estado limite de serviço, que é estado limite de serviço de abertura excessiva de fissuras. Né? Então, a primeira coisa que nós vamos ver é a combinação para a qual a gente vai calcular as aberturas características, né, de fissura. O que é a abertura característica? É aquela para a qual, no máximo, 5% das fissuras teriam uma abertura maior do que aquela. Essa é a definição de abertura característica, é o WK, tá? O que nós vamos querer calcular e limitar. Tá? Então, ver qual é primeiro a combinação de ações que nós vamos usar para calcular essa abertura de fissura. Então, nas combinações de serviço, a gente já viu as combinações quase permanentes, que são aquelas usadas no estado limite de deformação excessiva. Então, isso a gente já viu no exemplo que a gente fez, a gente vai voltar a encarar o problema agora para o cálculo de abertura de fissuras. A gente já viu quase permanente. Nós agora vamos ver a abertura de fissuras. Então, a combinação a usar é a combinação frequente. Né? Se você olhar aqui para a combinação frequente, você vai ver que a soma, né? Isso aqui é a combinações frequentes, CF, é a soma das cargas permanentes mais a ação variável básica, né, o principal, a fração frequente, que é o psi1, mais a fração quase permanente das demais ações variáveis. Né? Então é preciso prestar atenção, porque no problema que a gente vinha resolvendo, ele pegou a fração quase permanente. Né? Quem são esses psi1 e psi2? Né? Já viu isso, mas vamos ver novamente. Né? Então, no caso em apreço, no nosso exemplo, que é o caso de um prédio residencial, um apartamento residencial, então a fração quase permanente é 0,3 da carga máxima, né? Carga característica, na realidade, né? A sobrecarga característica. E já a fração frequente é 0,4, né? Da sobrecarga característica. Então a gente vai ter que fazer uma regra de 3 lá, vai ter que dividir por 0,3 multiplicar por 0,4 para ter a combinação. Né? Só estou chamando a atenção para isso. Muito bem, já temos a carga. E quais são os limites, né, das aberturas de fissuras? Então, os limites das aberturas de fissuras é dado aqui nessa tabela 13.4. Então, se você olhar aqui, tem para cada classe de agressividade ambiental, né, CAA1, que é fraca, aqui moderada, 2, né, aqui é forte, né, que é a marinha, né, e aqui muito forte, que é respingo de maré. Então, veja, normalmente os prédios estão entre a classe 2 e a classe 3, né? Só a frente de Boa Viagem, que é respingo de maré. Então, aqui, a abertura característica não pode ser superior a 0,3 do milímetro. Para você ter uma pequena ideia, a sua grafite, a ponta da sua grafite é 0,5 do milímetro, né? E para a classe agressividade 4 é 0,2. Esse número também é usado para obras hidráulicas. Então é importante eu chamar a atenção aqui que obras hidráulicas não são obras comuns. Tá? Por quê? Porque se você deixar a fissura abrir demais, ela vaza, tem vazamento, e aí é o problema que você vai ter que resolver. Tá? Então o que é usual? O usual é adotar a abertura de 0,2 do milímetro. Aí não vai vazar, não? Claro que vai. Né? Tem uma fissura, vai vazar, mas vaza muito pouco. E ao vazar, a água lixivia os sais e autocolmata essa fissura e ela para de vazar. No mesmo dia, tá? Desde que a água não seja ácida. Se a água for ácida, aí não tem jeito, né? Você vai ter que impermeabilizar com um produto adequado, né? Mas se você bota 0,2, o que é que acontece? A água entra ali pela fissura, só faz molhar do lado de fora, lixivia os sais e fecha aquilo ali, autocolmata. 0,3 do milímetro vai levar alguns dias, 1 ou 2, né, para fechar. Mais do que isso, não fecha. Então vai ficar vazando. E o cliente, obviamente, vai lhe chamar e vai querer que você resolva o problema. É uma fonte interminável de problemas. Então, o nosso exemplo, só para ficar bem claro, a classe de agressividade é 2 e nós vamos, então,
limitar a abertura característica a 0,3 do minuto. Bom, o próximo passo, obviamente, né, é saber como a gente já tem o carregamento, já tem os limites, falta agora calcular a abertura, calcular a maneira de dizer, estimar, né, seria melhor, a abertura característica. Então nós vamos entrar na norma, mas vamos olhar aqui o que a gente puder e depois a gente olha na norma. Vai precisar olhar para a norma de todo jeito. Então veja, ela lhe dá duas fórmulas, né? Então essas fórmulas que aqui estão. A primeira coisa que é estranha é que você vai pegar o menor dos dois valores. Normalmente você pega o mais desfavorável. Mas o fato é que aqui, como essas duas fórmulas são favoráveis à segurança, você vai pegar a mais favorável, não a mais desfavorável. Isso é claro, né? Se você olhar para essa fórmula, você vê que ela tem um termo em comum que é σS sobre ES. O que é sigma sobre E? É a deformação. Então, de fato, essas fórmulas estimam a abertura de fissura como sendo a deformação média do aço vezes o espaçamento médio entre fissuras. De fato, toda a deformação se dará na fissura, não vai se dar dentro do concreto. Então, isso aqui é uma medida muito boa da abertura de fissuras, tá? Então, isso aqui é a deformação média, e isso aqui que você vê, o resto é tudo tentando estimar o espaçamento entre fissuras, né? Φ, a bitola em milímetros, aqui tem unidades. Sigma S é a tensão na armação no estádio 2, usando o alfa E de 15, tá? A gente vai ver isso com mais detalhe. Neta 1 é o coeficiente de aderência das barras de aço, é 2,25 para barras nervuradas. Todas as barras CA50 são nervuradas. Algumas barras CA60 costumavam, talvez ainda sejam entalhadas, algumas. Então isso cai para 1,4, que já aumenta a tua abertura de fissura. Mas agora está saindo realmente barra CA60 já nervurada. Não é nervura vagabunda, mas é nervurada, tá? E a gente vai dar uma olhada nesse ROR, que é a taxa de armadura relativa ao concreto de envolvimento. Mas vamos dar uma olhada nisso na norma, né? Eu tenho que saber como é que está na norma. Então, vamos lá. A norma está nesse I 17.332, que é controle da fissuração. Tá? Esse item aqui. Então, você vê, está aqui as duas normas, e está aqui dizendo, né, que você vai pegar o menor entre os valores obtidos, como a gente já falou. Né? Então, a gente já mais ou menos descreveu tudo aqui. A tensão é no centro de gravidade da armação, né? E calculada no estádio 2, e o alfa a ser usado é 0,15. Então, isso a gente inclusive já comentou. A única coisa que a gente não comentou ainda, né, é esse ρr. ρr é porque ele está pegando cada uma das áreas de envolvimento. Mas vamos entender o que é isso. Você tem uma barra aqui de aço, ela controla a fissuração. Mas ela controla a fissuração num determinado, que a gente tenha, né, segurança, num determinado volume de concreto no seu entorno. Fora disso, ela, claro, tem alguma ação, mas a gente não sabe dizer qual é, tá certo? Então, verificou-se experimentalmente que até 7,5 bitolas a barra consegue controlar a fissuração. Fora disso, aí é uma coisa meio aleatória, tá? Então, inclusive, por exemplo, em armadura de pele, você deve dispor a armação de tal forma que a distância entre duas barras seja no máximo 15 diâmetros, né? Porque se você botar muito mais do que isso, entre elas vai aparecer uma fissura, tá? Visto que ela controla isso aqui. Então, 7,5 diâmetros para cada lado, para qualquer lado, é o concreto de envolvimento. Então, voltando lá para as nossas notas, né? A gente vai simplificar a coisa. Então, seja aqui uma viga, a gente tem aqui o baricentro das armaduras, né, que só tem uma camada, né? E para cima aqui é 7,5, para baixo é o recobrimento e para cima é 7,5 bitolas, tá? É claro, se você tiver bitolas diferentes, isso aqui é a maior bitola, tá? Então, isso aqui, daqui para baixo, é a área de envolvimento, é o concreto de envolvimento. E o ρr é a área de aço dividido pela área de envolvimento. Isso aqui é o que a gente chamava antigamente do tirante fictício. De fato, é um tirante, tá certo?
Então a gente calculava a fissura do tirante fictício. Continua, acho que continua basicamente a mesma coisa, mas com outros termos. Mas essa é a taxa de armação do concreto de envolvimento, ou seja, do tirante fictício. Isso aqui é a história. Né? Então, vamos voltar para o nosso problema da aula passada. Então, era um painel central de uma laje infinita na horizontal e na vertical, né? Onde a gente queria estudar essa viga. E nós vamos continuar a estudar essa viga. A seção transversal dela é uma seção T, largura da mesa 87, espessura da mesa 12, altura útil 50 centímetros, D 46,2, armadura 3 ferros de meia, 3,68 centímetros quadrados, tá certo? A gente viu também que a reação sobre a viga devido a peso próprio de todo mundo é o peso próprio da viga, da laje e do revestimento, dá 13 kN por metro linear de eixo de viga. Tá? A reação na viga, carga na viga distribuída, devido a todas as alvenarias, inclusive a que está em cima dela e a que está na laje, é 10,5 kN por metro. E a reação na viga, carga na viga, devido à parcela quase permanente da sobrecarga que atua na laje, é 1,3 kN por metro. Ora, mas eu não quero mais a parcela quase permanente, eu quero a parcela frequente, que é 0,4 e não 0,3. Então eu faço a regra de 3. Pego 1,3, divido por 0,3 e multiplico por 0,4, dá 1,73. Então a carga que a gente vai ter na nossa viga aqui é de 13 mais 10,5 mais 1,73, que é 25,23 kN por metro. Então essa é a carga distribuída que a gente vai ter nessa viga. Ora, o momento no centro do vão, esse aqui é L2 sobre 24. Esse 4 está errado aqui, aqui é L2. Não, aqui está certo, né? É 23,25 vezes 6 ao quadrado, dividido por 24, dá 38 kN por metro. kN metro. Tá? Então, eu preciso calcular a tensão. Então, eu vou usar aquela famosa técnica da seção homogeneizada, então eu multiplico, obviamente, pela razão modular, e é mz sobre i. Né? Então é m vezes d menos x, que é a profundidade do eixo neutro, dividido pelo momento de inércia da seção fissurada. No programa que a gente vai ver, eu já peguei, dividi por isso e dá o W, que é o módulo de resistência da seção fissurada. Vocês já viram isso em resistência 1, né? Tensões nas vigas carregadas transversalmente, que a tensão máxima nada mais é do que o momento dividido pelo módulo de resistência. E isso aí eu fiz para você só precisar dividir por esse W, né? E obter a tensão. Então, o W está lá, a gente vai ver, né? Agora, a gente rodou essa seção, né? Vamos lá. Então, aqui a gente... É 87 a largura da mesa, né? 12 centímetros de espessura, a altura útil é 46,2 centímetros, a espessura da alma é 15 centímetros, não tem armadura de compressão, 3,68, 3 ferros de meia polegada, o FCK é 25 e aqui é o alfa. Se você entrasse zero aqui, ele ia calcular aquele famoso ES dividido por SES, né? Que é isso aqui, né? Mas, no nosso caso, a gente quer o número 15. Aí você entra o número aqui, de fato, ele adotou o número 15 aqui. Então ele calcula o momento de inércia, essa coisa toda entra naquelas nossas dois casos, né? E o W nada mais é do que o VS2, que é o momento de inércia da seção fissurada no estádio 2, dividido por alfa E e dividido por D menos VS1, que é a profundidade do eixo neutro. Então isso aqui é o W que a gente viu antes, tá? E o W aqui, como você pode ver aqui, é 1,614 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos. Metro ao cubo, né? E, claro, a tensão na armação é dada por M sobre W, tá? W é fissurado. Então, no nosso caso, a área da seção transversal é 368, a gente já viu, né? E a tensão é simplesmente dada pelo momento fletor. Como eu quero isso em megapascal, eu transformei isso aqui, que é quilonewton-metro, em meganewton-metro, tipicando 10 a menos 3. Dividir pelo W, que é 1,614 vezes 10 a menos 4, dá 235,4.
megapascais. Duas observações. Primeiro, isso aqui está um número pequeno, tá? Um número para começar a dar problema é de se aproxima de 300 megapascais. Enquanto tiver nesse valorzinho aí, eu nem verificaria no escritório, eu passar, ou estava ok, né? Porque é uma tensão muito baixa essa, né? Tensão, quando se aproxima dos 300, é que você deve dar mais atenção, que não é o caso aqui, né? E lembre-se que nós estamos verificando para classe agressividade 2, WK máximo 0,3 do milímetro, não esqueçam disso. Bom, na prova você não vai ter direito a trabalhar com o programa. Então você vai ter que usar nada do outro mundo, né? Calcula a taxa de armação, multiplica pelo alfa E, que é 15 nesse caso, acha o kappa, né, que é essa raiz quadrada menos esse cara, J é 1 menos kappa sobre 3, e sigma S é M sobre AS JD. Então também não tem nenhum grande problema, nada que 7 minutos e meio de conta não resolva. Tá? Então você está de posse da tensão. O que é que está faltando agora calcular? Está faltando calcular esse cara aqui que é o ρr. Tá? Então eu preciso da área de envolvimento e da área de aço. A área de aço a gente já viu. A área de envolvimento vai ser isso aqui, que era 3,8 mais 7 vezes e meia, 12,5, dá 9,4 centímetros. Somando aqui dá 13, aqui é 3,8. 8, 4, 12 vai 1, dá 13,2 centímetros. Né? Então, você tem a área de aço, que é 3,68, dividido pela largura da alma, que é 15. 13,2 é a altura do concreto de envolvimento, dá 0,0186, ou seja, 1,86 vezes 10 a menos 2. Né? Vou precisar também do FCT médio, que entra aqui, que é 0,3 vezes FCK elevado a 2 terços. Né? Então, isso aqui dá 0,3 vezes 25 elevado a 2 terços, dá 2,565 megapascais. Então, vamos para a primeira fórmula. Então, Fi, que é 12,5, bitola de meia, sobre 12,5 neta 1. Neta 1 é 2,25, porque são barras nervuradas. Sigma S foi recém-calculado, 235,4, dividido por ES, que é 210 gigapascais. Né? A sua norma, a gente já viu isso antes, né? Então é 2,1 vezes 10 a 5 megapascais. Né? 3, atenção de novo, 2,54, você vê como é importante a tensão na abertura de fissura. Né? É o parâmetro mais importante que tem a tensão na armação. Dividido por FCTM, que é 2,565. Fazendo essa conta dá 0,14. Ora, daqui eu podia parar, certo? Porque eu vou pegar o menor valor. Então, mesmo que esse desse maior, esse seria o valor, e é muito menor do que 0,3. Eu já sabia disso, a tensão deu muito baixa, né? Mas é claro que aqui nós vamos continuar para terminar isso. A nossa próxima fórmula, até aqui é tudo igual, né? Até aqui está tudo igual. Aqui é 4 sobre ρr. ρr, a gente já viu que é 1,86 vezes 10 a menos 2, mais 45. Fazendo essa conta da ponto 13, é claro, esse é a abertura de fissura característica estimada, que é menor do que 0,3. E é claro, a gente já sabia disso pelo nível de tensão, né? Que essa viga não tem problema de fissuração. Né? Muito bem, isso encerra a parte a primeira parte da nossa da unidade 1, né, que é estado limite de serviço. Nós agora vamos entrar no segundo tema da primeira unidade, que chama-se lajes. Né? Então, laje, o que é laje? É uma placa, né, de concreto, é uma estrutura plana, né, laminar, né, em que ela tem cargas ortogonais, a sua superfície é média. Né? Então, aqui está a laje, aqui está o vão característico. Esse vão, normalmente, o mais importante em laje, por incrível que pareça, laje apoiada nos 4 bordos, né? É o vão menor. Tá? A gente vai ver isso porque que o vão menor é o mais importante. Então, o vão menor e aqui está a altura, tá certo? Então, isso chama-se placa, tá? Mas o calculista de estruturas de concreto chama isso de laje, mas isso na realidade é uma placa. Né? O nome científico disso é uma placa, está sujeito a esforços ortogonais à sua superfície média. Então nós vamos ver lajes finas. Em geral, uma laje fina é dado por L, a espessura não pode ser maior do que o vão dividido por 10. Mas vamos ver o que é que diz a sua norma.
Então, placas finas. Então, placas são elementos de superfície plana, tá? Elementos laminares, né? Sujeitos principalmente a ações normais a seu plano, foi o que a gente viu. As placas de concreto são usualmente denominadas de laje, porque realmente laje é um nome de fantasia, tá? O nome é placa. Placas com espessura maior que 1/3 do vão devem ser estudadas com laje espessa. Olha, a gente disse que é 1/10 do vão, você vai ver que mesmo isso é demasiado para os nossos exemplos, né? Então vamos ver aqui o porquê de a gente exigir que a placa seja fina. Vocês devem estar lembrados que em vigas, né, e vigas que a gente chama esbeltas também, tá? Aqui é placa fina e lá é viga esbelta, né? Vale a hipótese, que na realidade a gente provou isso, que seções planas permanecem planas e ortogonais ao eixo após a deformação. Então, isso só é válido, é claro, para vigas esbeltas, né, em que a altura não seja maior do que o vão dividido por 5. Isso foi dito na época que foi ensinado vigas. E o que é que significa isso? Que basta eu ter a deformação, o deslocamento do eixo, só viu o eixo, para a gente ter a deformação em qualquer fibra da viga. Aqui é exatamente o análogo para a laje. Tá? Se a laje for fina, suficientemente fina, H tem que ser menor ou igual a L sobre 10, apesar que sua norma deixa até L sobre 3, né? Mais L sobre 10, então, se isso for verdade, então elas podem ser analisadas usando as seguintes hipóteses, são as hipóteses de Kirchhoff. Então, aquela outra hipótese de Bernoulli, aqui virou Kirchhoff. Então, manutenção da seção plana após a deformação. Tá? Então, significa que seções planas permanecem planas e agora a representação da placa pode se dar pelo seu plano médio. Então, veja, enquanto em vigas era o seu eixo maricêntrico, em laje é o seu plano médio. Então, como seções planas permanecem planas, se eu sei o deslocamento, a deformação do plano médio, né, a deformação, o deslocamento do plano médio, eu sei a deformação em qualquer fibra, tá, da placa, então basta estudar realmente. Nós vamos só mostrar o plano médio da chapa. Então, avante, agora por diante, tudo que a gente vai desenhar é o plano médio da laje ou da placa, certo? Ora, mas essas placas têm a mania de se deformar demais, tá? Então, como é que a gente resolve isso? A gente resolve isso adotando espessuras mínimas, tá? Então, a gente vai ver lajes maciças, né? Esse é o caso que nós vamos estudar. Então, há uma série de espessuras mínimas que nós vamos ver aqui, cuja função precípua é impedir que haja deslocamentos excessivos, num caso genérico de laje de edifício, tá? Então, a espessura mínima, não quero nem saber, para uma laje de cobertura não balanço é 7 centímetros. Aquela laje que fica lá em cima do prédio, eles chamam laje impermeabilizada, cuja única sobrecarga não tem acesso ao público. A única sobrecarga de serviço é 50 kg por metro quadrado, tá? Menor que existe. Para a laje de piso normal, em edificações, é 8 centímetros, tá? Não pode ser menos do que 8 centímetros, né? 10 centímetros para laje em balanço. Veja, eu não posso me esquecer para falar disso aqui, porque isso não existia, mas isso é novo. Nós tivemos no Brasil uma série de acidentes com lajes em balanço. Leia-se marquises. A marquise é aquela laje que sai das lojas, né, e que protege as pessoas do sol e da chuva. Você fica esperando um ônibus debaixo da marquise. Pois bem, no sul do país, e aqui também, mais menos, houve vários acidentes com mortes dessas lajes caindo. Existe um bom motivo para que essas lajes sejam mais susceptíveis a erros executivos, né? Principalmente porque o concreto tende a tirar a armação da sua posição correta e levar ela para baixo, diminuir o braço e alavanca. Fora isso, é que ela fica exposta ao tempo e a abertura de fissura faz com que entre ali água e sais, né? E além de tudo, ainda elas atacam a armação. Então, são muito susceptíveis a erros de execução, né? Por conta disso, ele não permite que a laje, em balanço, qualquer que seja, inclusive as lajes de varanda, não precisa nem falar que as marquises, né? Que elas tenham no mínimo 10 centímetros. Né?
Ele está dizendo aqui que suporta veículo, garagem tem que ser 10 centímetros para veículos menor que 3 toneladas. Ora, hoje em dia todo mundo quer um SUV, então esqueça isso. É 12 centímetros, tá? Para veículos com mais de 3 toneladas, que é o que são os SUVs, tá? E laje de piso, se tiver biapoiada, laje de piso de prédio, né? Biapoiada em dois apoios, só em dois apoios, um de frente do outro, né? Opostos, né? Então é L sobre 42, mas normalmente tem laje de piso apoiado nos 4 bordos, que é o nosso caso, tá? Ou é balanço ou é 4 bordos. Então é L sobre 50, tá? Então você vê que as nossas L sobre 10 é bobagem, tá certo? A espessura é L sobre 50, é dessa ordem realmente. Então a laje de 6 metros, né? Dá 12 centímetros, né? Então essa que é a nossa laje, são realmente finas. Muito bem, agora vamos voltar aqui para a de laje em balanço. Devido a esses acidentes ocorridos no Brasil, né, por falta de cuidado executivo, então acho que não sei se isso aqui tem em nenhum outro lugar do mundo. Então foi feito um estudo de confiabilidade e viu-se que eu preciso de um coeficiente adicional, né, para multiplicar a carga para chegar na carga última, tá? Então, ela é função da espessura. Só para você ter uma pequena ideia, para H igual a 10, que é o mínimo, você tem que multiplicar além do 1,4, tem que dar por 1,45. Cuidado na prova, certo? Eu cobro isso. Então, a laje, por exemplo, a gente vai ver isso, de varanda de 10 centímetros, além do 1,4, na hora de mencionar a armação, você vai multiplicar adicionalmente por 1,45. E, é claro, vai diminuindo esse coeficiente à medida que você varia de 10 até 19, tá? Então, foi isso o estudo que foi feito e é dado por essa fórmula que aqui está. Então, vamos voltar aqui. A gente já viu as espessuras, né? As espessuras. Aqui está dado também essa coisa. Quanto às aplicações, é importante a gente ver um pouco disso aqui. Além dos pisos de edifícios, lajes de edifícios, a gente vai ter reservatórios. Todos esses casos que a gente está dando aqui são mais críticos, mais perigosos do que as lajes de edifícios. Então, a laje de reservatórios, mais uma vez, se fissurar, vaza. Então, todo cuidado é pouco. Laje de aeroportos, e por incrível que pareça, e pátio de contêineres, elas são sujeitas às mesmas cargas. Veja mesmo, um 747 decolando, ele pousando não é problema, que a maior parte da carga ainda está nas asas, tá? É erro pensar que é durante a aterrissagem que é o problema. O problema é quando ele está decolando, que ele levanta aquilo ali e todo o peso do avião está nas rodas. Rapaz, cada roda daquela descarrega 21 toneladas, cada roda, na laje. É uma carga da bobônica do rato, tá certo? E por incrível que pareça, nesses pátios de containers, tem um guindaste chamado Terex, tem 4 rodas na frente, ele eleva aquele container, 32 toneladas, vai botar lá no 5º andar, tá? Então, há uma concentração de carga da bobônica nas 4 rodas da frente, cada roda descarrega 20 toneladas. É uma menos do que o 747. Ou seja, pátio de contêiner e aeroporto, tenha todo o cuidado, não é um piso industrial para andar um caminhãozinho safado, não. Eu já vi situações onde o cara dimensionou a laje para um caminhãozinho safado. A laje não durou 4 meses de uso, né, do Terex lá. Ele teve que criar um overlay, uma laje por cima de 25 centímetros a mais, cheio de ferro, né? Está lá até hoje, viu? Não deu problema. E tabuleiro de pontos, é claro, aqui tem um problema a mais, que é o problema da carga móvel, né, da carga dinâmica, então você vai ver a parte de fadiga, certo? Quanto à forma das lajes, as lajes que a gente vai estudar são lajes quadrangulares. Podem ser quadradas, mas podem ser retangulares, normalmente retangular. Em alguns lugares, devido à arquitetura, aparece uma laje triangular.
E é muito comum também lajes circulares, tá certo? Lajes circulares e comuns em reservatórios circulares, obviamente, mas também em fundações. Então, para todos esses casos aqui, há tabelas, né? Existem tabelas que lhe fornecem os esforços máximos. Mas, como sempre, os arquitetos inventam coisa para complicar a nossa vida. Uma das coisas que eles inventaram é a tal da laje em L. Então, isso aqui é a própria sala de estar e aqui a sala de jantar. E ele não quer que tenha uma viga aqui. Porque se você pudesse botar uma viga aqui, transformava em 2 lajes retangulares. Não. Ele não quer a viga. Então, quando você tem que calcular uma laje em L, fazer qualquer coisa para atrapalhar a nossa viga, tem que colocar uma viga embutida aqui para transformar isso de alguma forma em 2 lajes retangulares. Então, isso aqui é quanto à forma, né? Isso aqui, quem pagar a cadeira de estruturas especiais tem um número grande de tabelas de lajes circulares, não só a laje círculo completo, como também lajes com aberturas, né? Então, circulares com aberturas circulares também, é muito comum isso. E nós vamos passar agora para um vão. Qual é o vão que eu devo considerar para o cálculo de uma laje? Né? Então, veja aqui, está aqui a laje, tem 2 vigas. Qual é o vão? O vão livre é L0. Mas é claro que ela se apoia um pouquinho mais para dentro aqui da viga. Quanto? Então é L mais A1 mais A2. Quem é A1 e A2? Bom, A1 é o menor dos 2 números, ou TI sobre 2, que daria no eixo, né? Ou 0,3 da altura, o menor dos 2. Por que isso? Porque se essa viga for muito larga, né? Então você levar para o eixo aí também é um erro. Se a viga tiver 1 metro de largura, isso não vai entrar 50 centímetros, certo? Então o menor desses 2 números. Vamos ver como é que isso está na sua norma. Então são vãos efetivos, é aquele L0 A1 mais A2, mas ele manda olhar a figura 14,5. A figura 14,5 é esta que aqui está. Deixa eu chegar nela, não, melhor a gente ir por aqui, né? Então é aquela mesma, mais ou menos aquele mesmo desenho, né? Então você tem H, tem T1 aqui, tem T2 aqui, L0 é isso aqui. Então é L0 mais A1 mais A2. O que é A1 mais A2? A1, AI, 1 ou 2. Então, aí, né, tanto faz 1 ou 2, é TI sobre 2, T1 sobre 2, aqui ele repetiu, né? A largura do apoio sobre 2, que vai levar para o eixo, né? O 0,3 de H, que é a altura da laje, o menor dos dois, é o menor dos 2 valores. Então, esse é o vão teórico. Então, normalmente, nos nossos exemplos, a gente vai tomar do eixo. Primeiro que é o eixo mesmo, tá? Porque as vigas são muito fininhas. A viga no máximo é 15 centímetros, né? Então, não faz muita diferença entre esses 2 números. Então, a gente vai tomar intereixos, tá? Mas é claro, se a viga for muito larga, você sempre pode contar com esse fator redutor aqui, tá? Do vão, né? E uma coisa que eu não gostaria de deixar de falar é as lajes apoiadas em alvenarias. Então veja aqui, o primeiro problema sério é essa largura de apoio, tá? O que é que acontece se você botar uma largura muito pequena? Aqui tem uma armação que sobe aqui, então tem um recobrimento. Se você botar uma largura de apoio muito pequena, a fissura vai evitar, né? Vai evitar a sua armação e vai romper no concreto simples. Pô. Isso aqui cai e mata a gente, tá? Então já houve acidentes horríveis sobre isso, inclusive na Inglaterra, de gente cuidadosa, né? Então, vamos usar esse fato aqui, que a mínima região de contato ou é 7 centímetros ou H, o maior dos 2. Então, com isso, você tem uma superfície de transferência de esforços e impede, né, essa fissura de evitar a armação ficar só no recobrimento e você ter um acidente. Tá? E o comprimento efetivo, é o comprimento teórico, né, o vão teórico, é o L0, que é o vão livre de face a face de alvenaria, mais a espessura da laje. Então,
Isso é o que eu tinha a dizer agora, essa parte inicialzinha, esse V0 de Lages, a gente continua na próxima aula.